No episódio anterior de O Lamento de Catage, o grupo foi guiado por Andrômeda por dentro da floresta congelada. Enquanto caminhavam, eles sentiam que cada passo se tornava mais perigoso, até que encontraram um vilarejo tomado pela neve. Por conta das construções e utensílios espalhados pelo local, Moiri conseguiu inferir que se tratava de uma vila de pescadores. Pelo seu tamanho, deveria ser uma vila com algumas dezenas de famílias, mas que agora estava completamente abandonada. Então, o grupo se separou para que pudesse encontrar alguma pista do que poderia ter acontecido naquele local. Mas tudo que encontraram num primeiro momento foram vultos. Enquanto Moiri construía sandálias para que eles pudessem caminhar com mais tranquilidade sobre a neve, Zoralfen viu uma porta se fechando e pegadas muito pequenas. Já Úric e Andrômeda foram surpreendidos por uma criatura enorme que se escondia entre as árvores. Temendo o pior, o grupo resolveu se encontrar com Moiri para investigar o que poderia estar acontecendo. Eles decidiram começar por onde parecia mais seguro, a única cabana onde as portas e janelas foram fechadas para evitar a entrada da neve. Depois de algumas tentativas, Úric abriu a porta e o grupo foi surpreendido por um pequeno e curioso filhote de urso polar. Os adereços em seu corpo indicavam que talvez ele fosse domesticado, mas logo em seguida algo chamou a atenção de todos. Um enorme e estridente rugido foi ouvido do meio das árvores. A criatura que corria na direção da cabana era um urso polar adulto, muito corpulento e forte, mas que, para a surpresa de todos, se transformou em um homem que correu na direção da cabana. Ao buscarem por ele, o grupo se deparou com um enorme rapaz protegendo o filhote de urso, que agora tomara a forma de uma criança. Esses eram Lander e Umara, os últimos sobreviventes daquele vilarejo. É o seguinte. Moiri. O pessoal voltou, né? Isso daí já foi bem perceptível. Eles voltaram pra... Deixa eu colocar aqui só uma musiquinha mais... né? Uma musiquinha mais temática. É o seguinte. O Zoralfen, você esperava que ele voltasse, talvez, mas não foi o caso, né? O Zoralfen, ele não voltou, junto com o restante do pessoal. Talvez você já estivesse esperando que ele não voltasse, né? Você percebeu com o passar do tempo que o Zoralfen, apesar de parecer um irmão mais novo pra Moiri, ele, de certa forma, cara, ele mostra uma resistência muito grande a tudo que vocês apresentam pra ele. Principalmente quando você faz isso. E isso te incomoda um pouquinho, tá ligado? É uma situação que te incomoda. Tu não gostaria que fosse assim. É algo que não só te incomoda, mas que também te chama atenção. Porque, de certa forma, o Zoralfen aparentemente detesta seguir ordens, seguir regras. Ele não gosta disso, né? Aparentemente. E isso tem te incomodado. Porém, quando o pessoal chega e tu não percebe, e tu percebe, na verdade, que o Zoralfen não tá entre eles, é um clima meio estranho pra Moiri. Não só por isso, mas pela feição também da Andrômeda e do Úric. Tu percebe que a Andrômeda, ela tá bem cabisbaixa, ela tá visivelmente triste com o que aconteceu. Porém, a pessoa para a qual eu quero perguntar agora é pro Úric. Vartinho, como é que o Úric se sente nessa situação? Ele já viu que tem duas situações aqui, ele tem dois problemas,
Bem visíveis, inclusive. O primeiro problema é alguém Vou que... pegar chinela. Pra dar na cara daquele O primeiro problema, o Lander visivelmente não foi com a tua cara. Isso daí é um fato. Obviamente, tipo, você sabe que, pelo que ele lhe explicou, ele não foi com a sua cara por você ser um devoto. Ele não gostou disso. E o segundo problema, Zoralfen parece não estar querendo se mesclar ao que o grupo é, né? Aparentemente ele parece não querer se mesclar ao grupo. E tu sabe que isso pode ser um problema. Sim. Como é que o Urik se sente em relação a isso? O Urik ele entende isso com claro e aberto problema, caso contrário não teria terminado o episódio passado com um ultimato, né? Ele literalmente ele pegou e no intuito dele ele pegou e falou: vou te dar tanto tempo e depois eu vou voltar aqui pra ver como é que tu tá. Que na ideia, no maquinar do Urik, querendo ou não, o objetivo dele maior ainda é a resolução, aquele problema, o chamado divino, o objetivo de vida dele. Então ele vê muitas coisas em volta, assim como as pontes que ele precisa cruzar. Né? Então, pra isso ele vinha que uma ferramenta que ajudaria ele a ajudar seria o grupo inteiro em conjunto. Então ele tenta manter que haja esse conjunto. Mas se não for necessário, ele vai atravessar só em que seja com as cordas. Não precisa das tábuas dessa ponte. Então, o intuito dele primário, ele na verdade ele não vai chegar com a cara de brabo, preocupado, bem pelo contrário, é uma pessoa que não se abala, mas ele vai ficar mais preocupado com a Andrômeda, no ambiente ali atual, por causa que o Urik, ele tem a mentalidade, ele tem o emocional meio que controlado. Então, ele sabe que não ter emocional controlado é uma coisa que é problema e que pode acarretar em outros problemas do grupo, e ele não chegar calmo na situação da cabana depois de ter dado um ultimato como ele deu, seria um grande problema pra ele. Então ele vai chegar, na verdade, com uma expressão calma, mas tentando acalmar a Andrômeda. Ainda mais que ele foi ríspido com ela na hora que foi puxar ela pra ir de volta pra cabana. Mas ele se sente incomodado, mas não como se fosse tipo, o fim do mundo. Ele se não der, não deu. Beleza. Moiri. Eu. Tu percebe, né, que o Urik entra junto com a Andrômeda bem cabisbaixa e o Urik com aquele olhar, sabe, tipo, mais tranquilo. Essa situação, tu não consegue se recordar de algo que tenha aparecido, né? De algo que tenha acontecido na tua vida e que tenha sido tão parecido e tão impactante, tá ligado? Tu tá vendo uma pessoa que vocês conheceram há pouco tempo, é verdade, mas que não só foi uma pessoa ao qual a Moiri, inclusive, ofereceu um lugar na tribo, né? O que, assim, tipo, beleza, você sabe, a sua tribo é muito grande, tá ligado? Ela é tão grande que ela tem que se dividir em duas. Mas, assim, cara, é uma coisa que te incomoda, tá ligado? O fato de que, tipo, beleza, ele tá afastado, mas ele não deveria, né? Como é que, tipo, o Urik e a Andrômeda saíram juntos pra buscar os Zoralfen e eles voltam sem os Zoralfen? Como é que a Moiri se sente nesse momento? Ela ignora o fato. Ela ignora o fato do que aconteceu. Ela não quer saber o que aconteceu. Ela tá revoltada porque ela tá vendo a minha feralizinha fofinha, tristinha. Então, assim, eu não vou nem perguntar sobre ele. Eu vou direto, quando eu vejo ele chegando, eu já vou direto pra ela. Eu quero olhar pra cara dela e falar: você tá bem? Andrômeda não saber se tá bem. Eu tô com muita raiva, mas eu não quero demonstrar isso na frente de ninguém. Então eu só vou ficar quieta. Eu vou ficar muito quieta. Mas eu tô com raiva, muita raiva. Eu olho pra Moiri, tipo, quando ela pergunta pra ela fala que, daí a Andrômeda fala que não. Eu falo: fisicamente, ela está. Mas
O diálogo que eles tiveram não foi legal. O emocional sempre pode bater. Você sabe como é. Eu respiro fundo. Eu meio que agora, a partir dos passos que eu vou dando de volta pra lareira, são mais pesados, entendeu? Porque eu tô me controlando muito. Porque o momento não é próprio pra eu fazer alguma coisa, tá ligado? Beleza. Cara, é o seguinte. Andrômeda. É como eu tinha te dito, né? Como eu tinha te dito no episódio passado. A Andrômeda, na tribo dela, ela nunca teve o azar de conhecer um Sivudlerk. Nunca. Jamais. Isso nunca aconteceu. Nunca. A tua tribo, ela sempre foi muito unida. Não havia pessoas que quisessem mais do que as outras, alguma coisa. Você lembra claramente de histórias sobre como pessoas em outras tribos acabaram morrendo pelo fato de haver a separação, o rompimento, seja entre amigos, seja entre outros Ferali, né? Tipo, cara, qualquer coisa que viesse a acontecer para separar alguém, isso nunca aconteceu na tua tribo. E não só isso, mas Aquila sempre disse que não é só uma questão de sorte, tá ligado? Os espíritos, eles dançam a favor, digamos assim, da sua tribo, né? Segundo Aquila. Nunca foi sorte. Sempre foi culpa, digamos assim, não só da união que a tribo de vocês teve, né? E da forma que vocês também foram educados, mas o fato dos espíritos dançarem a favor de vocês sempre ajudou muito. Mas está acontecendo algo completamente diferente do que a Aquila disse. Você tá vendo, nesse exato momento, quando você volta para dentro da cabana, você tá vendo o que pode se tornar um Sivudlerk. Ele pode prejudicar o grupo futuramente. E é por isso que você talvez acredite com tanto afinco que ele tem que ser resgatado. Talvez não agora, né? Porque a coisa tá complicada. Mas como é que tu se sente em relação a isso? A Andrômeda, ela tá um pouco em choque, porque todo mundo da tribo dela é bem unido, como você disse. Todo mundo se ajuda. Se alguém tá passando necessidade, vai lá e ajuda. Todo mundo se une pra tentar. Se alguém tá passando fome, vai todo mundo dividir a comida, a água, qualquer coisa. Tá precisando de um lar, ou constrói um lar pra pessoa, ou cede um canto. Aquilo sempre deixava claro pra Andrômeda sobre os Sivudlerk. Não sei falar direito. Tá certinho. Tá. Então ela tem isso na cabeça dela. E vê que o Zora pode se tornar tá mexendo um pouco com ela, porque ela quer buscar uma força na própria memória dela, nas próprias reencarnações, nas vidas passadas, uma solução de resolver isso. Já que é a primeira vez que ela acha que ela vê um caso desse. E ela tentou ao máximo isso. Porque ela sabe que quando alguém é desgarrado da tribo, sempre vai dar problema. E a tribo vai rejeitar essa pessoa. E essa pessoa pode acabar morrendo ao longo da rejeição. E a Andrômeda não quer que a tribo rejeite o Zora. Ela quer salvar ele. Só que ela não sabe ainda. Ela quer pescar ainda como resolver a situação. Só que ela ainda não... Ela desconhece ainda a forma de querer pescar isso. Tu tem duas memórias muito claras sobre duas histórias de Sivudlerks que aconteceram em duas tribos. Na primeira tribo, a tribo do Sol Polar,
O Sivudlerk, que foi uma Ferali, né? Ela encontrou o que poderia ser um tesouro. E ela escondeu isso da tribo. Ela tentou usar isso pra ela, mesmo que ela não soubesse qual a utilidade, ela tentou usar isso pra ela sozinha. A tribo tentou ajudar ela ao máximo. Ela sempre foi muito bem tratada pelo restante da tribo. A tribo não queria, inclusive, expulsar ela, mas, pelo que Aquila disse, né? O egoísmo daquela Ferali foi tão grande que a tribo inteira acabou se desgarrando. Por causa de todos pagaram, sabe? E em outro caso, que foi em uma outra tribo, dessa qual você não conhece o nome, mas você conhece o nome do Ferali que se tornou um Sivudlerk, que era o Presa Noturna. Presa Noturna, ele foi expulso da tribo dele e ele foi encontrado morto. Então, são 2 casos muito extremos. Muito, muito extremos. Em um deles, a tribo inteira digamos assim, se dispersou, né? Se quebrou. E no outro, foi uma vida que foi perdida. Então, todos os 2 casos são muito preocupantes. Da forma que a Aquila descreveu, né? E, cara, enquanto tu tá viajando nos teus pensamentos, vocês escutam uma voz bem mais grave, né? E vocês entendem que é o Lander falando com vocês. Muito bem, senhores. Vocês podem ficar por aqui durante o dia ou o resto dele. Sei que vai ser bem complicado, até porque a nevasca tá muito forte. E a intenção é só piorar. Então, digo a intenção não, né? Na verdade, o que a gente prevê aqui é que só piore. Então, se vocês quiserem ficar por mais tempo, eu não vejo problema. Porém, eu acho que aquele rapaz lá fora não vai durar muito tempo. Se ele tem amor à vida dele, ele vai voltar pra cá. Ou não. Não se sabe. De qualquer forma, vocês veem que ele levanta da cadeira, né? Ele faz um cumprimento, né? Um cumprimento pra Moiri, conforme um gesto de agradecimento, né? E, né, pela comida que a Moiri preparou, vocês veem que ele pega o Mara pelo... Vocês veem que, tipo, cara, o braço dele é tão grande que ele circunda a Almara, tá ligado? Com o braço e levanta ela com um braço só, velho. E ele vai, tipo, indo em direção ao que pode ser um cômodo, né? O que deve ser um quarto. E ele fala, a casa inteira tá limpa, as janelas estão fechadas. Eu só não tenho tantas velas pra iluminar os quartos, mas... eu imagino que vocês tenham como dar um jeito, né? Sim, temos. Sim, pode deixar. Muito obrigado mesmo. Vamos manter tudo organizado. Aí vocês veem que ele olha assim, tipo, meio que pra baixo, tá ligado? E a Almara, ela olha pra ele e ele faz um gesto com a cabeça, tipo, na direção de vocês, tá ligado? E vocês veem que ela olha pra vocês devagarzinho e, tipo, ela só levanta a mão e dá um tchauzinho assim, tá ligado? Já se agarra na roupa dele. Dá um tchauzinho de volta. Isso, mamãe. Deitadinho de volta aqui, aqui. Ele vai virando, né? Ele abre a porta do quarto. E antes de entrar, ele olha pra vocês de novo e fala... Se vocês decidirem sair amanhã, provavelmente nós tenhamos de acompanhá-los. Claro, se a nevasca passar. Esperamos que sim. Vai ser interessante. Seria uma boa proposta. Muito obrigado por avisar isso antes. Ele assente com a cabeça, tá ligado? E, cara, ele entra no quarto, fecha a porta. Vocês... de lá de dentro não escutam mais nada. E tem outra pessoa que não está ouvindo mais nada. Apenas o bater dos dentes. Zoralfen.
Muito Cara, bem. Tu tá ali, com 2 capas por cima do teu corpo. Tu sabe que a situação em que tu tá metido é muito complicada. Muito, muito complicada mesmo. Você sabe que você tá fazendo isso por respeito não só ao Mara, né? Porque ela é uma visão que... você acredita que a sua visão é algo que incomoda muito a ela, né? Porém, o que é que te faz acreditar? O que é que te faz se manter, digamos assim, tão afastado do grupo? Porque você sabe que existem situações das quais os elfos obscuros eles precisam superar um pouco do orgulho. É algo que está sendo bem difícil para tu, até porque você não conhece bem essas pessoas, né? De jeito nenhum. Seria idiota, de certa forma, dar tanta brecha para conversas e explicar sobre muita coisa, sobre quem é você, o que é que você fez, quem é que tá te perseguindo. Mas tu lembra que tu já fez isso. Na verdade, tu já contou um pouco da tua história pra eles. Tu já contou que tu é perseguido. E tu sente que, de certa forma, tu já se abriu talvez mais do que deveria. Cara, o que é que passa na cabeça do Zoralfen nesse momento? Porque é meio que é conflitante, de certa forma. Você sente que não deveria se abrir tanto com essas pessoas, você não deveria confiar tanto nelas, mas você já fez isso, de certa forma. Não num grau muito alto, né? Mas você acabou fazendo isso. E agora tu tá numa situação que tu se isolou, né? Obviamente, não só por respeito, mas porque você talvez precise de um pouquinho de solitude. O que é que tá passando na cabeça do Zoralfen agora? Então, é uma coisa interessante, porque assim, as pessoas às vezes confundem orgulho com vergonha, né? São sentimentos que são às vezes meio similares. E o Zoralfen, ele não tá sentindo um pingo de orgulho nesse momento, na verdade ele tá sentindo muita vergonha. Vergonha e respeito. Vergonha pelos atos dos ancestrais dele, que provavelmente fizeram um alvoroço na vila e destruíram tudo. E vergonha pela própria atitude dele também, né? Ele não queria ter chegado naquele ponto, né? Ele sabia das consequências de ficar ali meio isolado, ele sabia que dado algum momento ele teria que voltar lá para dentro, então ele só precisava de um tempo longe para esperar, né? Tanto como respeito e como vergonha. A menina e o homem irem dormir, né? O Lander e a Mara. E agora, já tremendo de frio e tendo comido a comida da Moiri, né? E se arrependendo também da atitude que ele teve junto da Andrômeda, né? Ele tá embrulhado e se preparando para ir e dar uma espiada primeiro para saber se o Lander e a menina ainda estão na sala e a Mara ainda estão na sala, para assim ele poder entrar com aquela cara de cachorro perdido e sem dono, né? Entendi. Cara, quando tu vai se levantar, Fábio, tu percebe, tipo, primeiro, né? Na tua teu primeiro impulso é justamente, tipo, se erguer, né? Cara, sim, quando tu faz isso, uma coisa te chama a atenção. E é como se todos os cabelos do teu corpo arrepiassem. Tu levanta, né? Tu levanta, tu tá com as 2 capas ali, mas tu escuta o que parece ser coisa da sua cabeça, mas que para uma pessoa comum, né, que talvez ignorasse, pro Zoralfen é desesperador, velho. Tu escuta uma voz sibilando junto com o vento. Tu tá na porta da cabana, né? Tu já tá na porta da cabana. E o vento ele vem um pouquinho mais forte do que estaria, né? Nevando agora, do que estaria ventando agora.
e tu escuta uma voz. Essa voz, ela fala num idioma que você conhece, mas que para outras pessoas, né, é o que nós chamamos de élfico. E essa voz, ela não te chama pelo teu nome, muito pelo contrário. Ela te chama pelo teu segundo nome. Essa voz que vem sibilando com o vento diz o seguinte: Argendar, venha até mim. E cara, tu sente aquele vento, né, no teu rosto. E parece que a voz, ela veio com o vento e se dispersou, sabe? Ela veio junto com ele e logo em seguida sumiu. E parece que não tem ninguém, a não ser tu, de pé ali, olhando mais pra frente pra uma cabana, onde tu consegue ver alguns brilhos de dentro dela, que são os brilhos de velas e, enfim, qualquer coisa que o Urik ou a Moiri, o Lander, eles talvez tenham acendido lá dentro. O Zora, primeiro ele reage com um frio na espinha, assim, muito alto, já pensando assim, pronto, me acharam, não adiantou nada o que eu fiz, não adiantaram as armadilhas, não adianta a neve, o clima, parece que a sensação de paranoia que tinha dado uma pequena aliviada, ele tinha esquecido um pouco algumas coisas quanto à perseguição, porque ele estava mais preocupado com as atitudes dele, etc., voltaram a atormentar. E nesse momento, tudo que começa a passar na mente dele é a priorização da sobrevivência. Como eu posso sobreviver a essa noite? O que eu tenho que fazer agora? E o mais importante, se eu fui localizado e essa voz sabe o meu sobrenome e é quem e pode ser a pessoa que eu tô achando que eu posso colocar as pessoas que eu conheço em perigo. Então, o Zorofen, tanto num surto de desespero e de paranoia, a reação que ele tem, ao invés de entrar na cabana, é começar a correr floresta dentro e tentar se afastar o máximo possível dos amigos dele, porque ele dá muito valor a essa amizade, ele não quer colocá-lo sob perigo. Beleza. Cara, tu começa a correr. Tu começa a correr muito. Tu começa a correr tanto que em um determinado momento, aparentemente, tu olha para um lado, olha para o outro. Eu vou te pedir um teste de natureza. Natureza não, perdão, sobrevivência. Essa risada. Já se prepara. Cara, sentiu? Chamei. Menos um ainda. Você tá completamente perdido, velho. Completamente perdido. Mas a situação, ela só piora, Zorofen. Porque além de tu estar completamente perdido, cara, tu saiu correndo naquela frenesi de eu tenho que despistar, então, cara, tu saiu correndo, fazendo zigue-zague entre árvore, tá ligado? Tipo, mano, cortando o caminho, tipo, pulando por cima de tronco caído, se escondendo atrás de pedra e tal. Cara, tu correu muito, tá ligado? Muito, muito, muito. E agora tu olha pra um lado, olha pro outro, não tem uma coruja, não tem uma ave que faça som, a floresta é completamente silenciosa e tu tá completamente perdido, velho. Pra piorar a tua situação, tu tá completamente perdido e com muito frio. Fábio, faz uma salvaguarda de constituição. Vamos lá. Salvaguarda tá ali. Não, salvaguardas contra a morte, né?
Não, é de Constituição mesmo. Tu clica na Constituição. Contra a morte, não. Você tá vivo, calma. Calma, meu, calma. Quando eu voltar, eu mato ele, mano. Quer usar o bônus do +2? Não. Perfeito. Vamos lá, cara. Tu sente que... Cara, é tão bizarro a sensação que tu tá sentindo. Tu sente como se teu corpo inteiro fosse congelar, sabe? Tu sente como se teu sangue fosse congelar. Mas, tipo, tu dá aquela... Tu respira fundo, né? E qual o pensamento do Zoralfen agora? Alívio. Ele conseguiu se redimir um pouco da vergonha. Ele se sente um pouco mais redimido da vergonha que ele passou em se tornar hostil aos amigos. E ele sente que ele tá protegendo, assim. Na cabeça dele, o frio começa a ficar tão forte em que ele começa a dar uma viajada, assim. Ele começa a ficar meio viajando na maionese. E essa viajada, ele começa a realmente sentir assim, pronto, consegui. Vou morrer, mas meu sacrifício não terá sido em vão. Terei salvo as vidas que me foram importantes. E vou redimir a vergonha que eu passei. Pro Zoralfen, ele assim, ele não quer morrer. Ele não tá com essa intenção de morrer. Mas ao mesmo tempo, ele se sente aliviado de o fardo ter ido só pra ele. Assim, sabe? Então, por mais que a consequência máxima possa ser isso, ele se sente feliz em estar conseguindo ser o herói da própria história. Basicamente isso. Na mente dele, ele tá sendo herói da própria história. Mas ele não quer morrer. Então, ele vai... Eu começo, né, a vasculhar na floresta, mesmo com visão muito embaçada e frio, eu começo a tentar encontrar algum lugar em que eu possa entrar e não ficar tão exposto, mesmo estando perdido. Beleza. Cara, é o seguinte, enquanto você tá procurando, já se passa algum tempo, tá? Já se passa um tempo. Tu continua procurando. Inclusive, faz um teste de natureza. Natureza. Isso. Quanto tempo se passou isso, mestre? Cara, mais ou menos 20 minutos. Nossa, quase 20, hein? Vocês viram? Foi quase. O grande azar do Zoro é a média de horário que a gente deu pra ele. 1 hora. Cara, se passaram 20 minutos. Porém, Urik, faz um teste de percepção. Antes de pode rolar, né? Mas, Fábio, você quer adicionar um bônus nessa rolagem aí? Não. Perfeito. Nada ruim. Beleza. 7. Cara, seguinte, mano. O Urik e a Andrômeda, eles continuam ali conversando, né, com a Moiri por um tempo. E, cara, volta pro Zoralfen. Tu começa a procurar o que pode ser um abrigo, né? Talvez o abrigo perfeito, não sei. E tu começa a perceber que tu começa a se afastar mais e mais. Tu continua andando e tu não faz ideia do local pra onde tu tá indo. O frio, ele já começa a ficar realmente muito, muito, muito incômodo, tá ligado? A cada passo que tu dá, é como se tu tivesse de fazer um esforço descomunal no teu corpo, tá ligado? Chega a ser bizarro. Tu lembra de alguns lugares, né, de outros elfos obscuros descreverem lugares dentro de Umbra Eterna que fossem assim. Talvez lagos subterrâneos, né? Ou talvez até alguns esporos que grudassem o teu pé no chão e que tornasse cada vez mais difícil de caminhar. Talvez esporos venenosos, né? Cogumelos venenosos que, cara, quando você respirava você ficava tonto. Mas, cara, essa situação você não lembra de um elfo obscuro ter descrito de forma tão absurda e tão difícil que era andar na superfície.
sons de animais não existem, certo? É uma situação completamente diferente de tudo que você viveu até agora, né? O lugar, ele parece a cada momento, a cada passo que tu dá, o ambiente inteiro parece que tá querendo te esmagar, tá ligado? Fábio, faz mais um teste, faz mais uma salvaguarda de Constituição. Beleza. É o seguinte. O frio, ele, apesar de muito forte, né, ainda é possível de ser vencido. Porém, tu sente que as coisas que tu sabe fazer, talvez tu não saiba fazer da melhor forma possível. Parece que o jeito que tu olha a floresta, o jeito que tu caminha, o jeito até como tu tenta despistar o que pode ou não ser o pessoal do teu grupo, digamos assim, né? O pessoal do teu povo, o teu povo que tá te perseguindo. Parece que, sabe aquela sensação de que você sabe fazer, mas é como se você tivesse desaprendido? É meio bizarro. Você tá com 1 ponto de exaustão. Tá. Isso quer dizer que qualquer teste de perícia que tu faça, tu vai fazer com desvantagem. Isso não se aplica a salvaguardas, isso não se aplica a ataque. Isso é só teste de perícia. E cara, tu olha pra um lado, olha pro outro, é aquela... Ih, rapaz, eu acho que a Moira caiu. Daqui a pouco ela volta. Ela conecta rapidinho. Conecta rapidinho, brabo. Deixa ela ligar a canca, ela troca de lugar. Tu olha pra um lado, olha pro outro. Cara, é tudo neve. Tudo neve, cara, não tem nenhum lugar, tipo, na tua mente não vem absolutamente nada, nenhum lugar pra onde você possa ir, nenhum lugar ao qual você consiga chegar, nenhum lugar que tu consiga procurar abrigo. Não tem nada, só tem neve. O Zoralfen, ele começa a sentir nos braços e nas mãos dele como se ele estivesse carregando pesos, assim, quilos. Ele lembra de alguns treinamentos em que ele fez de força, né? Em que eles colocavam pesos e ele sente exatamente como se ele tivesse esses pesos nos braços e nas mãos, assim. Ele se sente cansado. Cada passo para ele, naquele ar rarefeito do frio, começa a parecer que ele andou por alguns metros, né? Mesmo sendo apenas um passo. Ele começa a se colocar a mão e percebe um pouco de febre, que pode ser uma febre pelo corpo tá tendo uma respiração muito rápida. Ele sabe que não é a melhor ideia, mas ele não vê muitas opções e ele retira um pouco da bebida quente que ele tinha guardado lá dos piratas, né? Na verdade, bebida quente que eu digo assim, né? Os destilados, né? A bebida de anão lá. Ele toma um gole para poder ajudar a aquecer o corpo e tentar ajudar a fazer as movimentações e tal, né? E ele continua, né? Desesperadamente, buscando apenas a sobrevivência, a procurar um lugar. E ele começa a ser posto no passado em um momento em que ele estava sendo ensinado por um dos capitães, né, de patente alta, assim, em que ele falava: você não vai sobreviver 1 minuto lá fora. Quem você pensa que é? Não é porque veio de uma família importante que será tratado com cortesias aqui. Meus soldados têm que ser únicos, têm que conseguir fazer as coisas por si só. Você é um moleque, você é um menino, você não aguenta. E ele lembra de um momento em que ele estava basicamente envolto com umas pedras, né, no abdômen amarrado, com um braço amarrado atrás e com um braço segurando dentro de um desfiladeiro, assim. Se ele soltasse, ele provavelmente iria morrer. Enquanto esse cara tava toda hora falando: você não vai conseguir, solte, se mate de uma vez, se entregue, é muito mais fácil, eu não preciso de fracos no meu exército. E
a adrenalina misturada com a sobrevivência, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ficar vivo. Esse sentimento pulsando, esse coração latejando, isso é o que tá dando forças para ele continuar buscando, porque ele lembra exatamente desse sentimento. Para o Zoralfen, ele está exatamente nesse precipício. E tudo que resta nele é a força do braço. E ele não pode soltar, porque se ele soltar, ele sabe que ele vai morrer. Então ele não pode cair, ele não pode parar, ele tem que continuar dando passo a passo. E esse é o desespero que ele está sentindo. Ele sente como se ele estivesse apenas com uma resistência de um braço em um desfiladeiro gigantesco. Mas a adrenalina e o pulso é o que mantém ele acordado, é o que mantém ele continuando caminhando e procurando o que poderia ser uma caverna ou alguma coisa para proteger ele por algum momento, né? Beleza. Vamos lá. Úric, Moiri e Andrômeda. O tempo passa, né? O tempo passa, vocês terminam de conversar. E, Úric, tu sente que talvez seja a hora. Talvez tenha passado o tempo que você deu para o Zoralfen. O que é que você faz? Eu acho que por um impulso, o Úric, ele pensa que ele não vai estar lá. Que ele provavelmente pode ter abandonado a gente. Então eu, em vez de ele ter levantado sozinho e ido atrás dele, ele levanta pro grupo. Meninas, eu acho que a gente tem que ir à caça de um certo elfo negro brigão. Vocês podem me acompanhar, por favor? Eu vou levantar com raiva. Vou assim, na minha cabeça eu vou estar só resmungando. Mas aí eu vou levantar e já vou me preparar, já vou pegar o galho que... Tá tipo visivelmente braba. Sim, eu estou visivelmente. Dá pra ver que eu tô com muita raiva. Porque, mano, o cara só faz merda. Sim. Na cabeça da Moiri, o cara só faz merda. Aí ela vai levantar putaça. Ela já vai pegar o galho dela de espinhos, de rosa, e só bora. Ela já vai pra porta, já vai caminhar pra porta. Eu chego perto da Moiri enquanto a gente tá indo. Antes de eu chamar de novo a Andrômeda. Ela não falou nada ainda. Só uma coisa. E daí eu encosto no teu pulso, que é onde que ele alcança mais perto. Eu sei que você tá com raiva, mas a gente precisa de você focada. Usa isso como uma ajuda. Não vou falar nada. E daí ele solta. E ele olha pra Andrômeda. Vamos lá? Pegar teu querido? O queridão? A Andrômeda, ela fica tipo... Você tem um lugar pra botar e levar um pouco da comida que tá quente ainda? Sobrou comida? Deve ter um pouco, não? Talvez tenha sobrado um pouquinho. Tu fez já a quantidade certinha, então não sobrou não, acabou. Acabou, então. A gente tem uma reserva. Mas eu tinha comido, viu? Sim. O Zoralfen comeu. Vou pegar o gato e enfiar na bolsa. Pá. Inclusive, o Zoralfen, ele tá segurando o potinho, porque a intenção dele era ter levado o potinho lá pra dentro e tal, pra mostrar que ele comeu. Então ele ainda tá com ele na mão, assim, e ele não solta, tá ligado? Ele tá como se fosse alguma coisa importante. Tá com o potinho. Beleza. Tá, a gente saiu, mestre, tá? Indo em direção ao último ponto que a gente sabia onde é que ele tava. Uhum. Cara, vocês levantam, né? Vocês estão saindo da casa. E, cara, quando vocês chegam, né? Quando vocês, cara, alguns passos que vocês dão, né? Vocês já percebem. A porta da casa onde o Zoralfen, da cabana onde o Zoralfen estava, tá aberta. O Úric, que tava tomando frente, ele vira pra elas e, de novo, ele fala fora do tom. Novamente temos um problema. Vamos, por favor, eu acho que vou precisar da ajuda de vocês, são melhores rastreadores do que eu. Vamos indo. E ele volta e toma o tom de novo. Ô mestre, eu consigo ver as pegadas do Zora? Sobrevivência. Sobrevivência não, perdão. Investigação.
Investigação? posso Investigation. auxiliar também? Eu posso auxiliar na... Tu tem a perícia de investigação, Akabane? A Andrômeda tem investigação? Eu tenho. Não? O Uric tem investigação? No. Então tem que ser na raça, Moiri. Beleza. Normal, né? Normal. Eu só não sei. Eu acho que o meu vai dar uma travada, mano. Tá, deixa eu... Não, acho que eu não tenho, não. Não tá indo. Não, mas beleza. Não, mas você pode jogar, não tem problema não. Pode jogar, você só joga normal. Ah, entendi. Ah, é porque eu tô clicando aqui e não tá saindo. Ué. Não, é porque caiu. Deve ser por causa disso. Deve ser por causa de como caiu agora. Dá F5 no coisinha. Vou Dá rodar F5 na... Isso. Vou ver aqui se resolve. É porque tá bem travadinho. Snap camera, hein? Na verdade, não perdi tudo que eu não tô usando, não. Mas que se puder... Alguém pode jogar por mim, não? Pelo menos? Mestre, eu consegue auxiliar rodar alguém? a ficha dos outros? Eu posso, mas se Não, rolar perde. um dado baixo, aí a culpa não é minha. É RNG, viu? Se quiser eu posso rolar. Não, pode. Eu vou confiar. Não, pera aí, deixa eu fazer a benção. Vai, pode ir. Tá bom. Vamos lá, vou jogar aqui agora, hein? Meu Deus do céu. Abençoe direito, mano. É a mão do mestre. Abençoe, mano. Que isso? Eu falei, entra na minha casa. Entra na minha vida. Caraca, mano. É isso, pai. Beleza, cara, é o seguinte, Moiri. O Zoralfen, ele saiu tão apressado, né? De forma tão desesperada, que você consegue ver isso nas pegadas dele. Ele não conseguiu apagar todas as pegadas. Até porque, cara, ele é como o Fábio descreveu, o Zoralfen saiu de lá muito corrido, tá ligado? Então você percebe, as pegadas estão ali, elas estão muito espaçadas e elas estão fundas. Ou seja, o cara correu. Dá pra perceber que ele correu. Ele não simplesmente caminhou na direção até a floresta. Ele correu muito. Tá ligado? Dá pra perceber isso. Ele correu muito. Eu consigo ver se tem mais alguma outra pegada por perto? Sim, tipo... Ou só dele? Só a dele. Pegadas mesmo só a dele. Eu vou olhar pra eles e vou falar assim... Eu acho que ele tava em perigo. Dá pra ver claramente que os passos estão muito distantes. Ele foi pra muito longe, muito rápido. Acho melhor a gente ir mais rápido possível. Precisamos de direções. Pra onde que foi? Pra ali. Só apontei. Então vamos, tome rumo. Agora você que tem que guiar a gente. Você que sabe achar o lugar. Então eu vou muito séria. Tomando a frente e indo. Eu ainda tô com um galho na minha mão. Que qualquer coisa se precisar. Beleza. Tá claro? Só pra saber. Galho? Tá claro? É que ela tem o galho de rosa lá que ela usa pra poder fazer o chicote. Daí ela já anda com ele na mão, tá ligado? Ela já anda com ele na mão, já tá preparada. Beto Carreiro. Olha ela já dando más lembranças pro Zora, tá ligado? Nossa! E toma ele chicotada. Caminhando, eu pergunto pra Moiri. Precisa que eu ilumine alguma coisa pra você? Para abrir no caminho? Eu consigo ver claramente o caminho? Tu consegue ver em tons de cinza. Que é o que você consegue enxergar. Ela enxerga. Porém, cara, não tá tão escuro, né? Tipo, é aquela coisa, tipo, sempre parece que tá aquele 3:30, 4 horas da manhã o tempo todo, tá ligado? Então, tipo, não tá tão escuro, dá pra caminhar por aí e tal, mas, tipo... O Uric não vê a necessidade disso. Não precisa iluminar necessariamente, não é uma coisa que incomoda na visão. Não, tipo, não é uma coisa... Dá pra enxergar. Dá pra enxergar, tá. Então ele cagou, ele não fez essa interação. Ele só saiu A atrás dela. Andrômeda consegue sentir o cheiro dele Não. pra guiar? Não, né? Tu vê as pegadas, tipo, quando a Moiri fala das pegadas, tu olha com mais atenção e tipo, cara, beleza, dá pra gente rastrear ele com isso daqui com mais facilidade, tá ligado? Até porque do jeito que a Moiri descreveu, parece que a Moiri, ela sabe do que ela tá falando, entendeu? Então, tipo, pelo menos dá pra seguir, entendeu? Dá pra tentar encontrar ele. Teria como a Andrômeda seguir com as pegadas, mas tipo de uma forma segura com eles?
De uma forma segura. Tipo, pra caso tenha alguma armadilha, algum local perigoso. A Tron quer focar no rastreio e sim na nossa proteção em volta enquanto a gente caminha, no caso. Entendi. Ficar atento aos arredores em vez do trajeto. Ficar naquela tensão dela de batedora. Beleza. Faz o seguinte, então, Andrômeda. Faz um teste de sobrevivência. Sobrevivência, minha perícia é maior. Vamos que Eu vamos. não vou falar nada, vai. Ironia? Nossa, eu vi aquele 18 ali. Você gostaria de adicionar o bônus, Andrômeda? Sim. Beleza. É o seguinte. Tu começa a andar, né, junto da Moiri e do Urik, em busca do Zoralfen. Vocês percebem que a Andrômeda, ela vai girando as orelhas, né? E, cara, é de uma forma bem estranha. Porque a Andrômeda, quando ela vai caminhando junto de vocês, e vocês percebem que o terreno é seguro, a Andrômeda, ela fica numa postura mais ereta, fica conversando com vocês, falando baixinho, mas dessa vez, cara, é como se ela curvasse a coluna dela, sabe? E ela, cara, vocês veem, né, que ela começa a olhar, tipo, com muita atenção, tá ligado? Pra tudo que tá acontecendo em volta. Os passos dela, enquanto ela vai andando junto com vocês, é como se ela tivesse tão focada no que ela tá fazendo, que, sem querer, às vezes, ela até bate numa árvore. É meio estranho, sabe? Chega a ser um pouco contraditório. Uma pessoa tá tão atenta e, mesmo assim, bater em algumas coisas. Mas é o seguinte. O segredo do Esferali, né, no caso do rastreador, do batedor, é correr muito rápido. Nossa senhora. Os segredos dos batedores, meu pai do céu, velho, é ser muito rápido. De preferência, não. É ser muito rápido. No intervalo é PVP, exato. Cara, o segredo deles é correr muito rápido. E quando ela sacrifica a velocidade, né, que ela tem em prol da atenção, ela sofre um pouco com isso, né? Chega a ser um pouquinho esquisito. E, cara, vocês veem que, tipo, ela tá prestando atenção em volta, ela tá tentando observar e ouvir as coisas em volta, mas é como se, às vezes, por um impulso, ela até acelerasse um pouco e ela acelera e desacelera no mesmo momento, sabe? Como se ela estivesse se contendo ou se controlando. E, cara, vocês começam a seguir as pegadas. Até um momento que vocês encontram umas pegadas que começam a ficar menos espaçadas. As pegadas dele começam a ficar menos espaçadas. Estão se acalmando, né? Sim. Eu consigo perceber isso tudo? Consegue. Porém, uma coisa que chama muita atenção de vocês é que as pegadas, elas ficaram espaçadas e todos vocês se afastaram muito da cabana. Vocês já estão caminhando há quase 20 minutos. E o ambiente que outrora cobrou os Zoralfen começa a cobrar vocês também. Façam todos vocês uma salvaguarda de constituição. Ok. A vida cobra, mano. Direto, né? Life Snake. Deixa eu ver. Que salvaguarda. Ai, que bonitinho. Qual é a salvaguarda que eu tenho que apertar? Nossa senhora. Salvaguarda de constituição. Ah, meu Deus. 2 resultados igual. Salvaguarda. Pop-up aqui, peraí. Na tua ficha, Moiri, é só tu clicar em Constituição, do lado esquerdo. Tu clica lá e ele já vai perguntar como é que tu quer fazer isso. Consegui. Brabo. Travando aparecer salvaguarda. Eita! Beleza. Focado mais resistente. Algum de vocês gostaria de adicionar o bônus
nessa rolagem? Aí eu não. Só a Moiri, vai. Beleza. Não? É o A cara seguinte. de felicidade do Nossa, Franklin, mano. Não conseguiu conter o lembrei. sorriso. Ele... Mudei de ideia. Eu mudei de lembrei. ideia. O mestre conseguiu dar dano neles uma vez, vamos chicotada lá. Eu Oi. lembrei que a Andrômeda deu um casaco dela pro Zora. Uhum. Meu Deus do céu, eu vou matar essa garota. Não te preocupa, o frio dá conta disso. Não Exato. precisa. Fica tranquila. Cara, vocês começam a caminhar e conforme vocês vão caminhando, vocês chegam a esse local onde vocês percebem que as pegadas dele ficam menos espaçadas. E daí vocês percebem que na verdade ele não se acalmou. Ele tá ficando exausto. E vocês também estão ficando exaustos. Mas é algo pior no caso de vocês. Porque ele, enquanto estava ficando exausto, ele tinha como resistir ao frio. Ele estava conseguindo resistir ao frio. Úric e Andrômeda, vocês vão caminhando e vocês percebem que a Moiri, ela vai caminhando na frente de vocês. Mas, cara, é tão estranha a sensação do frio, né? O frio muito, muito forte. É quase como se vocês estivessem ficando tontos. É quase como se vocês começassem a pisar, né, num lugar e é como se vocês não sentissem o chão, é como se vocês tivessem de pisar 2 vezes, sabe? É como se o corpo de vocês estivesse jogando vocês pra frente e pra trás ao mesmo tempo. É uma sensação muito estranha. E Moiri, tu começa a perceber isso. O Úric e a Andrômeda, eles começam a ficar mais ofegantes. Tu olha pra trás e tu percebe que a fumaça, né, que vocês soltam quando vocês respiram, começa a ficar mais constante no rosto deles. Eles começam a respirar mais rápido do que eles deveriam. O ar tá deixando eles numa situação bem complicada. Eu vou tirar da minha bolsa a corda que eu tenho ainda. Uhum. Eu vejo que eles já estão meio estranhos, né? Sim. Então eu vou olhar pra eles e vou amarrar a corda na cintura deles. E vou olhar, fica perto. E aí eu amarro na cintura dos dois, pra gente ficar juntos. Beleza. E eu continuo tomando a dianteira. Perfeito. Vocês continuam andando por mais um tempo. Porém, Zoralfen, enquanto tu tava caminhando, né, tu começa a quase que aceitar, né? Talvez, beleza, vivi o que eu vivi, né? Ajudei quem eu pude ajudar, fiz o que deu pra fazer e talvez tu chega a cogitar que, beleza, é isso. É aqui onde eu vou morrer. Esse é o local que estava destinado a mim e paciência. Faz um teste pra mim, lembrando que com desvantagem, de sobrevivência. Que bonito. Você gostaria de adicionar alguma coisa a esse resultado? Acho que não, vai dar na mesma. Beleza. Então já rola uma salvaguarda de Constituição. Tá. Pois. Rolagem pública. Beleza. Zoralfen, tu percebe que cada passo que tu dá começa a ficar mais complicado, mais difícil. Parece que as árvores em volta é como quase tu estivesse vendo paredes te cercando. É como se tu estivesse se sentindo numa jaula, sabe? As árvores em volta, elas parecem estar fazendo uma cerca em volta de você. É a impressão que você tem. Tu põe a mão em uma delas pra tentar, né, respirar com mais tranquilidade. Mas, cara, os teus dentes eles já estão batendo numa velocidade bizarra. A ponta dos teus dedos
Tu tenta, sabe, tipo, agarrar na tua capa pra que eles não fiquem mais roxos do que já estão. Até porque a tua pele é bem escura. Uhum. Cara, tu olha pra um lado, olha pro outro. O que é que tu faz? A tua situação agora, ela tá realmente precária, velho. Realmente precária. Nesse momento em que o desespero poderia tomar conta de qualquer pessoa, o Zoralfen é o momento em que ele se sente mais calmo. Talvez por ter vivido na agonia e no desespero constante, ele aprendeu a manter a calma sobre uma pressão muito grande. E nesse momento, ele começa, ele para um pouco, fecha os olhos e começa a cogitar, né, as possibilidades, né? A primeira coisa que ele faz é pegar uma tocha, acender ela e colocar ela próximo a uma árvore, no pé de uma árvore, assim, para ter um apoio, né? Não, para ter um ponto de luz. E depois ele tenta subir nessa árvore para tentar observar alguma coisa. Primeiro ele tenta observar alguma coisa. Se ele não enxerga nada, ele fecha os olhos e tenta escutar alguma coisa. Perfeito. Tu tem quanto de força, Fábio? 10. Perfeito. Cara, tu consegue subir na árvore. É tranquilo. Tu vai subindo na árvore. Demora um tempinho, tá? Demora mais do que tu esperava pra subir. Até porque toda vez que tu levanta teu braço, é como se tu sentisse uma fisgada no cotovelo, sabe? É como se os teus ossos estivessem congelando. E, cara, tu vai, tipo, cada galho que tu segura é como se fosse um teste de resistência, sabe? Cada galho que tu segura e toda vez que tu coloca o teu corpo mais pra cima, é como se, mano, o teu corpo inteiro gritasse pedindo pra que você, por favor, pare. Mas tu continua subindo a árvore. Lá de cima, tu vai tentar encontrar alguma coisa, não é isso? Tu vai querer, tipo, olhar melhor pra ver se tu encontra algo. Beleza. Faz um teste de percepção, Fábio. Com desvantagem. Perdão. Vai lá. Beleza. Tá. Quer adicionar alguma coisa nesse resultado? Quero. Maravilha. É o seguinte, cara. Um pouco mais ao leste, tu vê o que pode ser uma caverna. Talvez essa seja a tua chance de ficar vivo. O que é que tu faz agora? Bom, o Zoralfen... uma pergunta, tá? A neve tá alta, né? Sim, começa a nevar. Começa não, né? Está nevando há muito tempo, inclusive. E o ar tá muito frio. No sentido de, assim, eu consigo pular e não me quebrar, tá ligado? Sim. Ser amortecido pela neve, né? Óbvio, é melhor que... Não é bom você arriscar, né? Mas... A neve tá alta, sim. Tá nevando já faz muito tempo, inclusive. O Zoralfen se sente pesado pra poder descer, então ele vai tentar fazer isso que eu te falei, ele vai tentar, com o peso do próprio corpo, fazer uma queda de estilo parkour, né? Cair e dar um rolamento pra tentar aliviar e tentar contar com o amortecimento da neve ali. Beleza. Visto que ele depois que ele pular, né, se tiver algum dano ou não, ele vai deixar essa tocha acesa com um pedaço da capa dele amarrada, né, a capa roxa dele amarrada na ponta dessa tocha aí. E ele vai começar a fazer conforme ele for se direcionar para a caverna, ele vai começar a tentar mostrar a direção que ele tá indo, colocando traços. Tipo assim, agora ele quer ser achado, então ele tá colocando direcionamento na neve, assim, bastante passo e mais esforço para fazer, aquela direção que ele tá indo. Perfeito. Beleza. É o seguinte, vocês começam a caminhar,
né? Vocês continuam caminhando. Enquanto isso, Zoralfen tá indo lá na direção da caverna. Vocês continuam caminhando. E, cara, vocês começam a perceber que os passos de vocês começam a ficar mais pesados, né? O ar começa a ficar difícil de respirar. O frio começa a ser muito difícil de suportar. E vocês começam a cogitar, a cabeça de vocês, o instinto de vocês, começa a cogitar desistir. Talvez essa fosse a melhor decisão, né? Desistir, abrir mão. Não tem como. Ele não quer fazer parte do grupo. Talvez seja isso que passe pela cabeça da Moiri. Ou então, talvez, de fato, eu tenha presenciado o que é um Silfo de Lerk e a gente perdeu ele. Talvez possa ser o que passe na cabeça da Andrômeda. Porém, existe alguém que tá muito, muito decidido no que tem que ser feito. E o Ulrich, ele não consegue pensar em outra coisa a não ser continuar avançando sem parar de jeito nenhum. O que é que você tem a falar nesse exato momento, Ulrich? Porque, cara, eu vou pedir pra vocês o segundo teste de Constituição. Eita. Enquanto a gente tá caminhando incessantemente, ele pergunta pra Moiri. E depois ela provavelmente vai perguntar pra ti. Você acha que a gente tá muito longe ainda, Moiri? E aí, mestre? Cara, a distância a distância você não tem como saber. Tipo, você não sabe quanto ele andou. É impossível, não tem como. Você tá seguindo pegadas. Essas pegadas podem dar no fim do mundo, tá ligado? Não tem como saber. Mano, eu só espero que a distância que a gente tá, ele ache a neve, mano. Porque eu vou fazer ele engolir o pombo, eu vou fazer ele engolir todo mundo junto. Que eu quero matar esse cara. Aí eu consigo fazer uma força extra. Porque eu ando o dobro deles, né? Eu consigo fazer uma força extra pra eles não perderem a mobilidade? Tu não anda o dobro, tá ligado? Tu não anda o dobro. Tu anda com 1,5 metro a mais. Só que é o seguinte, na situação atual, né? Conforme eles estão andando e você anda um pouquinho a mais, por isso você tá na frente, né? Cara, tu tá puxando eles pela corda, tá ligado? Tipo, o teu corpo, tu tá ajudando a puxar eles pela corda. Mas o que é que tu quer fazer exatamente? Eu só queria que, assim, eles estão sendo mais afetados, né? Sim. Então eu queria tentar ajudar eles não ficarem pra trás. Beleza. Então a ideia é usar a corda pra fazer uma força pra eles, sabe? Se apegarem à corda e ficar... Não ficar pra trás, basicamente. Perfeito. Vai lá. Todo mundo, então, rola aí. Menos o Fábio, né? Vocês três rolem a salvaguarda aí de Constituição. Mano, como é que pode, velho? Como é que pode, velho? Alguém quer adicionar o bônus nisso daí? Eu vou O Rick quer adicionar? Beleza. Sim. A Moiri também. Certo. Eu Cara, também. Quer adicionar também? Perfeito. Já não vai mudar muito. Quer adicionar mesmo? Tô fudida mesmo, então não. Tá bom. Não. Eu vou botar Beleza. na colo, tá ligado? Não, vem aqui, bebê. Cara, é o seguinte. Ulrich, tu é tomado quase que por uma força de vontade, né? É aquela sensação de que, tipo, cara, não tem como... Dá pra piorar, mas não é agora, sabe? Tipo, tu ia... Cara, vamos, tá ligado? A raiva da Moiri deu pump pra ele, tá ligado? Deu ela xingando ele, tá ligado? Exato. Xingando o Zora. E Mas, até cara... eu ia continuar depois do que eu perguntei pra ela, né? Porque eu perguntei pra Moiri e a Moiri respondeu com raiva do Zora, né? E daí eu ia falar, é isso aí mesmo. Pode usar essa raiva como combustível pra gente conseguir encontrar ele. Ele vai merecer realmente uns tapas depois dessa. E Andrômeda, eu não preciso perguntar pra você. Eu imagino que você esteja motivada também. E daí... Ela tá, tipo, toda encolhidinha
tadinha, porque ela tá com um casaco a menos. Ela tá toda encolhida assim, ela tá tipo... Verdade. Minha velha. Cara, é o seguinte, mano. Vocês começam a continuar caminhando. Porém... Vamos lá, deixa eu só conferir aqui, mano. Andrômeda, certo? Você tá com 1 ponto de exaustão. E... Moiri. Eu. Não. Eu É também só tenho Andrômeda. um Não, é só Andrômeda mesmo. É só Andrômeda ponto? mesmo. Isso, é força do ódio. Cara, Força do ódio. é o seguinte. Não, na real... Peraí. O quê? Cara, vocês 3 estão com exaustão. Vocês 3 estão exaustos. Ué? Fez Não foram Calma, suficientes, a né? A situação era pior. Se você... Se... Na verdade... É isso mesmo. Vocês 3 estão exaustos. É isso mesmo. É isso mesmo. Dificultou Seria- por causa do primeiro? É. Tá. Merda. Vocês 3 estão exaustos. É o seguinte. Todos os testes que vocês forem fazer a partir de agora, que sejam testes de perícia, são feitos com desvantagem, tá? Então é o seguinte. Moiri, tu começa a olhar em volta, né, das coisas e, cara, a sensação que tu tem é que as pegadas do Zoralfen começam a ficar meio embaralhadas. Começa a ficar tudo meio estranho, sabe? É esquisito. Tu tá prevendo que possivelmente em um curto período de tempo, né? Em futuro curto período de tempo, vocês irão se perder. E isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Faz um teste de sobrevivência. Eu? Andrômeda, tu tem a perícia de sobrevivência? Tenho. Tem. Urik, tu tem a perícia de sobrevivência também? Opa, Tu tem a Deixa, perícia né? de sobrevivência, Mari? Tu tem, não tem? Acho que eu tenho sobrevivência. Tenho sim. Tem, beleza. Então rola normal. Eu vou contar que a Andrômeda tá te auxiliando. auxiliando. Beleza. Porque todos vocês estão procurando, né? Mano, eu quero matar esse cara! Meu Deus! Cara, é o seguinte. A imagem das pegadas que começava a ficar meio turva é como se, tipo, tu focasse e elas, de novo, né, tomassem aquele lugar. Tu continua caminhando. Tá ficando muito difícil de caminhar. Mas lá no fundo, Moiri, tu vê algo que parece te trazer um pouquinho de esperança. Um brilho. Um brilho alaranjado. Deb. O que foi isso, velho? Parecia um boneco de posto, mano. Eu achei muito bom, cara. Laranjada fazendo isso aqui, ó. Tá Exato. ligado? É um... Nesse momento eu tô tipo assim, aqui. eu sou um gênio. E, cara, tu vê um brilho alaranjado. Do que parece ser uma tocha, talvez, uma lamparina, uma vela. Cara, eu consigo tirar uma força da bunda pra ir mais rápido pra cima? Cara, você consegue tirar a força das pernas também. Tá ligado? Eu quero. Uhum. Eu vi que eu encontrei, aí eu dou uma puxadinha ali e vou. Uhum. Vocês percebem, cara, a Moiri, tipo, todos vocês estão andando, tipo, meio assim, já tipo, se segurando, tá ligado? E do nada vocês sentem que o corpo de vocês dá, tipo, um impulso pra frente. Vocês veem, cara, que a Moiri, tipo, ela começa a caminhar na neve, tipo, os passos dela estavam, né, tipo, mais leves e tal, e do nada começam a ficar pesados, e, tipo, cara, ela começa a puxar vocês com esforço, tá ligado? Absurdo, velho. Um esforço absurdo. E aí é que vocês percebem, tem um brilho de uma tocha, ou de uma fogueira um pouco perto ali de onde vocês estão, tá ligado? E é isso que consegue guiar vocês. E, cara, Zoralfen, tu chega na entrada da caverna. A caverna, você veio deixando propositalmente um espaço, né, para que o pessoal pudesse ver para onde você estava indo. Uma trilha. Uma trilha. Uma trilha proposital. E, cara, tu chega na entrada da caverna. A caverna, ela não parece, né, ter
uma forma, digamos assim, de te proteger tanto do frio, né? Porque você tá na entrada dela. Porém, tu percebe que ela é bem funda. Em algumas cavernas, quando você tá na parte superior dela, né? Quando você tá, digamos, na entrada, ou, no teu caso, na saída da caverna, né? Você sempre esteve do lado de lá, você nunca esteve do lado de cá. Então, cara, você lembra de ter ouvido sons de animais que eles chamavam de morcegos? Você lembra de ter visto algumas criaturas que você sabe que eram aranhas, mas aí não tem absolutamente nada, não tem som de nada. Calma, Andrômeda, calma, confia. Confia, não tem. Não tem som de nada. Mas o cheiro que vem de dentro da caverna é muito esquisito. Você sabe que não é um cheiro de cadáver. Você sabe que não é um cheiro podre, não é carniça, tá ligado? Mas, cara, é um cheiro como se tivessem colocado, digamos assim... Sabe quando você enfrentou vários insetos de uma vez só? Ou então quando você... Cara, é como se o cheiro lá de dentro... Né, tipo, pra trazer pra realidade aqui mais fácil. É como se o cheiro lá de dentro fosse um cheiro de barata, tá ligado? É um cheiro muito forte, velho. Muito, muito forte, tá ligado? E é esse o cheiro que vem lá de dentro, tá ligado? O Zoralfen, ele nunca sentiu esse cheiro na vida dele, tá ligado? Mas sabe quando te dá um estalo e tu sente que talvez possa ser algo muito perigoso? Ou, no mínimo, perigoso? Essa é a sensação que tu tem. Mas ao mesmo tempo, quando tu olha pra trás, tu só vê neve. Ou tu vai ou tu avança ou tu volta, entendeu? Tu tá nesse impasse. Ou tu avança ou tu volta. O que é que o Zoralfen tá pensando nesse momento? Bom, o Zoralfen, ele tava com uma natureza calma e bem calculista para saber o que estava acontecendo. E no momento em que ele consegue chegar na caverna e ver que de fato, né, ela tem caminho adentro, a primeira coisa que ele sente antes dele sentir o cheiro é uma sensação de lar docilar. Meu território, aqui eu consigo sobreviver, aqui eu consigo me virar. Depois disso, quando ele começa a sentir esse cheiro esquisito, esse cheiro estranho, esse cheiro fétido, né? Ele já entende que ele tá em situação de perigo tanto para trás como para frente. Ele já consegue distinguir isso. Mas ele é uma pessoa obstinada, ele é uma pessoa focada. Então, ele é muito valente. Então, a primeira coisa que ele faz é colocar mais uma das suas tochas na abertura da parede da caverna, de tal forma que ela não vai se apagar devido ao vento e vai conseguir permanecer lá com o tempo. Também amarrada com mais um pouquinho do trapo de uma das capas dele, para saber que é ele, a capa roxa, né? Ele pega um lampião, né? Lampião, né? Que ele tinha já levado lá da antiga coisa, do antigo acampamento. Por quê? Porque ele quer se sentir um pouco mais aquecido, não é por conta da iluminação, é mais por conta do calor. Então ele abre por conta do calor. Ele pega a espada em uma das mãos, né? E ele começa a entrar, né? A se aprofundar nessa caverna. Não com intenções de ir muito a fundo, mas o suficiente para ele conseguir escapar um pouco do frio, né? E com muita cautela. Muita cautela mesmo. Beleza. É o seguinte... Voltando para a segunda parte do grupo. Vocês encontram a tocha, né? E amarrada nessa tocha tá um pedaço da capa do Zoralfen. Vocês conseguem identificar isso. É a capa do Zoralfen. E vocês olhando um pouquinho mais pro lado, já que ele fez tanta questão de deixar tão perceptível, não precisam rolar nada. São rastros. Esses rastros, eles são totalmente visíveis para vocês, e vocês veem, tipo, para onde ele tá indo, na direção que ele tá indo. Vocês não sabem qual o destino dele, mas vocês sabem, ele fez isso de propósito.
ele quer ser encontrado. Se ele fez isso desse jeito, o que para alguns poderia ser... Bem, ele deixou isso porque ele foi relaxado? Não. Vocês conseguem ver, ele fez isso de propósito. O Zoralfen, ele é cuidadoso. Ele não fez isso aqui sem querer. Ele fez de propósito. Ele quer ser encontrado, ele encontrou alguma coisa. O que é que vocês fazem? A Moiri fica confusa. Ela fica, mano, se o cara tava fugindo, por que ele do nada resolveu marcar? E aí ela começa a pensar que ela tem que ir com um pouquinho mais de cautela. Ela começa a tirar um pouco o semblante dela com raiva dele e começa a bater preocupação do porquê que ele tá marcando. Eu olho pra trás assim, acho que é melhor a gente ter mais cautela. Ele pensou que tu tinha caído, Lewis. Deu aquela quedinha e voltou. Deu aquela quedinha e voltou, mas a gente ouviu tudo, relaxa. Você tem caído amor por mim. Cara, é o seguinte. Vejam só. A situação de vocês tá bem complicada. A Moiri, ela entende isso. Seguir com cautela aqui, nessa situação, não é a melhor opção. Não é a melhor opção. De jeito nenhum. Tu sente isso, Lewis, porque, cara, todas as vezes que tu respira, é como se tua garganta estivesse congelando. Tá ligado? Tá ficando mais... Eu iria rápido, a gente vai seguir a trilha, porém a gente não vai fazer tanto barulho. Entendi. Mas nesse sentido, da gente não fazer tanto barulho. Entendi. O personagem não identifica também nada a mais além do que ele já organizou ali? Essa marcação? Não. Vocês veem a tocha, vocês veem o pedaço da capa amarrada na tocha, né? E vocês veem que, tipo, essa trilha ele colocou pra ser encontrado. Vocês veem, inclusive, que próximo dessa árvore tem duas pegadas, né, muito fundas no chão. Tá ligado? Isso vocês identificam. Duas pegadas muito fundas no chão. A Andrômeda, ela só chega mais perto do Uric, assim, que ela tá com muito frio. Ela só chega perto do Uric, ela tá tentando, assim, ao máximo... ficar quente. Ela não gosta da sensação do frio. Porque, tipo, toda vez que a tribo dela sentia frio, todo mundo se reunia e ficava num local, assim, numa caverna. Pra justamente ter o calor humano em volta da fogueira, enquanto a Aquila e os cozinheiros faziam alguma coisa. Além das tochas na caverna. Eles sempre viviam, assim, numa caverninha. Então, tipo, ela chega, assim, perto do Uric com muito frio, porque ela está com um casaco a menos. O Uric entende a intenção dela de se juntar a ela. Ele fala: isso aqui é isso aqui é um ponto de coragem. Eu acho que isso aqui ele tá usando pra se identificar. Nada mais do que isso, não faz outro sentido. Vamos indo, a gente precisa ter pressa. Caso contrário, acho que a gente vai passar pior. Então, por favor, Moiri, continua guiando. A gente precisa ter pressa, não cautela. Tá, a gente só precisa não fazer tanto barulho. A Andrômeda tá com muito frio, ela tá, tipo, toda encolhidinha, assim. Tipo, na hora ela tava bem assim, mas agora ela tá encolhida de frio, muito de frio. Ele interrompe a Moiri. E, sinceramente, eu acho que o calor da batalha é algo que eu aceitaria agora, nesse exato momento. Mas vamos continuando. Tenho certeza que a gente vai esquentar a bunda daquele filho da mãe. Vamos lá, vamos, bora. Cara, vocês começam a caminhar. A capa, antes de eu ir, eu posso pegar a capa, assim, e tentar dar uma abraçada? Pode sim. Na Andrômeda, pra ver se dá uma esquentada nela? Se ajuda, então, pode sim. Posso, então tá bom. Perfeito. Cara, tu coloca a tua capa por cima da Andrômeda, né? Andrômeda, tu sente que te esquenta um pouquinho, mas não chega a ser algo que deixa vocês completamente aliviados, tá ligado? E vocês começam a seguir na direção desse rastro, né? Até que vocês veem, na entrada de uma caverna, uma tocha. E perto dessa tocha, balançando junto com o vento, vocês veem mais um pedaço da capa roxa do Zoralfen. Porém, antes de continuarmos, Zoralfen,
tu continua caminhando dentro dessa caverna. E tu percebe que essa caverna, ela vai seguindo, descendo. O que acaba te deixando um pouco nervoso, de certa forma. Pode ser uma entrada para a Umbra Eterna, pode ser uma saída de Umbra Eterna. Isso pode ser um lugar onde outros elfos obscuros levavam escravos, talvez. Isso pode ser uma passagem para algum lugar muito mais difícil do que você esperava, né? Que você iria encontrar. Pode ser a entrada de um local talvez mais problemático, mais perigoso do que o local onde você estava agora. E, cara, conforme tu vai seguindo, descendo, tu olha para os lados e tu vê o que parece ser uma mochila. Mochila jogada no chão. Uma coisa que te chama a atenção. Essa mochila, diferente do que eu falei, não jogada não, perdão. Gente, colocada. Vai lá, Cabani. Colocada? Exato. Ela não foi jogada no chão. Ela foi colocada no chão. Tu percebe que é uma mochila grande. Uma mochila que tu consegue ver que presa a ela tem corda, tem um saco de dormir. Tu percebe que alguém preparado passou ali. Entendeu? Alguém preparado. Próximo dessa mochila, tu vê algumas estalactites caídas no chão. O que te faz olhar diretamente para o teto dessa caverna. Tu percebe, tem algumas estalactites penduradas, né? E isso pode ser um problema. Qualquer som muito alto, qualquer batida muito forte, pode fazer uma estalactite dessa cair. E isso vai ser um problema muito grande. O cheiro de barata, o cheiro de insetos, começa a ficar mais forte conforme tu vai andando. Até, né, que você vê essa mochila colocada no chão, algumas estalactites caídas no chão. O que é que o Zorafen tá pensando nesse momento? Bom, ele tá lembrando que ele jogava Bloodborne e quando pisca um item no chão não é bom sinal, tá ligado? Brincadeira. Ele percebe lá a mochila que deixou, percebe as estalactites, e o Zorafen, ele não é um cara curioso, ele também não é um cara precipitado e nem afobado. Ele percebe que tá ficando mais forte o cheiro, ele sabe que ali não é o momento de avançar, é o momento de parar. Se ele quer ser encontrado, se ele quer sobreviver, ir de encontro à morte desse jeito tá fora de cogitação para ele. Então o que ele faz é muito simples. Ele precisa de um tempo para descansar, ele precisa recuperar um pouco o fôlego, ele tá cansado, ele sente isso. Então ele encosta em um canto, né, escondido, né, tenta se esconder ali. Ele deixa o lampião em um canto distante dele, né, para que ele fique no escuro e não fique na parte clara do lampião ali. E ele dá um tempo para tomar mais um pouco da bebida e procurar algum alimento assim para poder comer, para forçar o organismo dele a ficar quente. Tu caminhou dentro da caverna por pelo menos uns 4 minutos, tá ligado? Até porque tu não tá correndo, né? Tu não tá indo desesperado, tu tá indo tipo na cautela, na maciota, tipo andando tranquilo. Tu coloca lá o lampião, né, um pouco mais próximo de tu, e tu percebe que de fato, tipo, cara, tá frio, tá ligado? Tá frio. Mas tá quase suportável. Sabe? Tá quase suportável. A coisa mais insuportável do lugar é o cheiro. O cheiro realmente é muito forte. E esse cheiro, vocês três também começam a sentir, do lado de fora da caverna. Vocês chegam até a tocha, né, que o Zorafen posicionou. Vocês veem o pedaço da capa, né, que ele prendeu na parede junto com a tocha. Vocês veem ele balançando, né, junto ao vento. E, cara, vocês começam a sentir esse cheiro muito mais forte, tá ligado? Muito mais forte do que tava, né, do que vocês esperavam. É um cheiro que a Andrômeda
ela não consegue entender o que é, mas parece um cheiro de inseto. É um cheiro muito forte, sabe? É um cheiro muito forte de inseto. E isso chama muita atenção da Andrômeda. Mas pro Ulrich e pra Moiri, cara, nada, sabe? Tipo, é indiferente, nada. Mas vocês percebem que não há nenhuma pegada pra nenhum local que não seja a caverna. Qualquer pegada que fosse pra direita, esquerda ou qualquer outra direção, ela não existe. Vocês veem, inclusive, na caverna, né? Alguns, como eu posso dizer, resquícios de neve que provavelmente estavam na bota do Zoralfen quando ele entrou dentro da caverna, né? E esse cheiro, ele é bem forte, chega a ser até incômodo, tá ligado? Andrômeda. Esse cheiro, apesar dele ser incômodo, ele não te traz medo. Até porque tu sabe não só da importância dos animais, né? Os alces, os cervontes, os peixes, mas tu também sabe a importância dos insetos. Tipo, é muito complicado, é muito difícil vocês encontrarem muitos insetos, né? Vivendo no ambiente de onde vocês vivem, mas eles existem, né? Eles existem, principalmente quando chega a primavera. Você lembra claramente que, apesar de não existirem tantos insetos muito coloridos, você lembra que quando você entrava em cavernas, você conseguia ver um animal ou outro. E você também sabe da importância deles para o ambiente em si. Mas você nunca sentiu um cheiro desse tão forte. Chega a ser incômodo no sentido de... Poxa vida, será que tem muitos insetos aqui dentro? Isso é algo que te chama a atenção, tá ligado? Será que tem muitos insetos aqui dentro? Porque, cara, o cheiro, ele é realmente forte, tá ligado? Tu sente isso um pouquinho mais, digamos, forte do que o restante do grupo, justamente por tu já ter conhecimento sobre esse cheiro, sabe? Tu já tem conhecimento sobre esse cheiro, tu já ouviu ele, tu já sentiu ele algumas outras vezes. Como é que vocês três estão se sentindo nesse momento, começando pela Andrômeda? Vocês encontraram o que pode ser um abrigo, tá ligado? Mas esse cheiro é muito estranho, sabe? Esse cheiro é muito esquisito. Como é que a Andrômeda tá se sentindo nesse momento? A Andrômeda, apesar de saber pouca coisa sobre pequenos animais e tal, ela sempre viveu na neve. Ela sempre estava vivendo na neve, ela foi criada com a neve. Então, ela só tem pequenos flashes, assim, de coisas de vida passada e do que a Aquila disse sobre. Quando ela sente o cheiro e pensa no que as vidas passadas... Ela lembra, tipo, de pouquíssimos insetos, assim, de primavera, de verão. Ela sente o cheiro, ela pensa, tem alguma coisa aqui e inseto pode ser nutritivo, dependendo do inseto e como ele foi esquentado. Então ela conecta como uma fonte de alimento. É a primeira coisa que ela pensa, uma fonte de alimento. E se tem inseto, tem alguma coisa sendo produzida ou eles estão se alimentando de alguma coisa que já deve estar ali de forma pútrida. Se tem inseto, para ela tem vida. Tem uma chance de sobrevivência. Então ela só dá um passinho para frente e ela vai, tipo... curiosa, mas cautelosa, sabe? Ela quer lembrar da onde ela já sentiu. Não é da onde ela já sentiu. Ela quer diferenciar o cheiro do que ela tá sentindo. Ela quer diferenciar quais, tipo, não quais insetos que tem ali, mas, tipo, o que dá pra ser cuidadoso e o que não dá pra ser cuidadoso. Porque aquilo já descreveu quais são os venenosos, quais são os bons pra se alimentar, do que é bom pra cozinhar, de uma forma de sobreviver. Perfeito. Então ela queria
Não sei se é sobrevivência ou natureza, tipo, só pra saber distinguir. Então, vai ter que fazer um teste de natureza. Mas lembrando que tu tá com exaustão. Então tu faz isso com desvantagem. Nem tudo é flores. Natureza. Moiri. Consigo ajudar? Não. Dessa vez não, porque é como eu disse, tipo, você sabe que é um cheiro muito forte e vocês não sabem do que, tá ligado? Ela entende, é um cheiro de inseto, é um cheiro muito forte de inseto. Mas vocês dois, é um cheiro, tá ligado? Incômodo. Acabando. Tadinha, mano. Ela já tá daquele jeito. Um dado bom, gente. Não é possível, tá ligado? Onegai. Ah, não. Cara, é porque, putz grila, velho, que coisa triste. Eu esqueci de colocar nessa tela. Velho, Você quer que eu abençoe? ela me rolou um 20 natural, pô. É. E um 4, tá ligado? Que coisa triste, velho. Que coisa triste, mano. Mas assim, Andrômeda. Insetos. Insetos no geral, cara. Insetos no geral. Tá, pra ela, sendo inseto, tá ótimo. Exato, exato. Inseto Pra no ela geral. sendo inseto, tá ótimo. Pensou se fez que é um guepardo ali, meu? Inseto. Cara. Moiri. O que é que a Moiri tá pensando nesse momento? Eu começo a olhar tudo em volta. Uhum. Eu consigo ver as mesmas coisas que o Zoralfen viu? Tipo, de ver os cristais. Não, de tipo, ver... por enquanto vocês estão muito na entrada ainda, tá ligado? Da caverna. Você não encontra essas estalactites, você não encontra a mochila. Entendi. Então eu vou bem silenciosa, eu não vou mais falar nada. E eu vou começar a entrar devagarzinho pra ver se eu consigo ver alguma iluminação, alguma coisa lá dentro, mas com muita cautela. Beleza. Yurik. Tá mutado. O que ele mais se pergunta é se o que a seguir é uma aprovação ou uma ajuda que tá vindo. Perfeito.